Oi, meus amores do quarto ano! Tudo bem com vocês? Começamos mais uma aula de língua portuguesa e vamos retomar o nosso conteúdo, né? Relembrando o cordel, e hoje vamos aprender a resolver algumas questões que falam sobre o cordel, né? Aprender alguns conteúdos com essas questões. Então vamos lá começar? Nessa aula de hoje, ela vai ser um pouquinho diferente. A atividade referente a essa aula, que é lá da página 59 a 61, não tem espaço para respostas no livro. Por esse motivo, você deve fazer as respostas no caderno, tá certo? Então, faça o cabeçalho bonitinho, as margens, coloque a disciplina, o título, né, que é Aprendendo com Cordel, coloque as páginas da 59 a 61, e aí você vai escrevendo apenas as respostas, sem necessidade de copiar as perguntas que já estão no livro, tá certo? Então eu preparei toda essa aula baseada nessas questõezinhas das páginas que eu mencionei, para a gente poder realizá-las com mais facilidade, ok? Então vamos lá, pegue o seu livro, pegue o seu caderno e já responda comigo, acompanhando as aulas, tá bom? Então vamos lá, gente. Para começar, nós vamos falar sobre o texto No Tempo em que os Bichos Falavam. Vocês gostaram? Pois é, eu adorei esse texto, achei ele bem interessante. E esse texto, como eu já falei, ele faz parte da literatura de cordel. Essa obra é considerada uma literatura de cordel porque faz parte dos textos escritos em folhetos e expostos nas feiras em varal de barbante. Então, esse livro, No Tempo em que os Bichos Falavam, né, na verdade não era bem um livro, e sim um folhetinho, ele era escrito ali no folheto, fazia como se fosse um pequeno livreto de cordel e era penduradinho lá nos varais e vendido em feiras. Por esse motivo, ele faz parte da literatura de cordel. E o texto dele é um poema, como vocês já viram, com várias rimas, com várias palavrinhas que fazem com que o poema tenha sonoridade e assim possa ser também cantado, caso necessário, porque o cordel nasceu da tradição oral. Inclusive, na aula que vem, na sexta-feira, nós vamos conhecer uma outra historinha de cordel que conta a história do cordel, só que versada, né, por meio da literatura de cordel também. Então, é um textinho de cordel que fala sobre a história do cordel. E vamos voltar aqui para o texto, No Tempo em que os Bichos Falavam. Vamos fazer a leitura da estrofe 11 para nós relembrarmos, tá bom? Então, vejam só. Mas, depois de muito tempo, os bichos se reuniram e os problemas de todos, com calma, ali discutiram. Chegaram a um acordo e todos eles se uniram. Vamos analisar algumas características nessa estrofe aqui. Vejam só que nessa estrofe está sendo tratada a reunião dos bichos, né, que eles se organizaram para resolver os seus problemas. Como eu até já mencionei para vocês anteriormente nas outras aulas, esse cordel, os bichos possuem características de seres humanos. Eles conversam, eles se reúnem, eles resolvem os seus problemas. Então essa estrofe fala exatamente sobre isso, que eles se reuniram com essa finalidade de resolver os problemas. Já na estrofe 12, mostra o que eles fizeram depois de entrar em um acordo para a resolução dos problemas. Eles fizeram uma festa! E aí, olha só, na festa dos bichos, brincavam entusiasmados. E o cachorro admirava da cachorro peneirado. E já pela meia-noite, disse: vem cá, meu bocado. Então eles estavam todos reunidos nessa festa. Era uma comemoração para a resolução dos problemas, né? Que foram todos acabados ali, resolvidos. E aí eles foram comemorar. E ao longo de todo esse cordel, nós também trabalhamos, né, a linguagem desse cordel. A gente percebeu que
que essa linguagem, ela não é uma linguagem rebuscada, não é uma linguagem muito formal, é uma linguagem mais simples, mas lá do interior mesmo do Nordeste, lembra muito a fala das pessoas, né? Então as pessoas falam de um jeito e da maneira como as pessoas falam é escrito lá no cordel. E aí, nós podemos observar que muitas das palavras lá daquele cordel que nós vimos, né, no tempo em que os bichos falavam, nós podemos substituí-las por outras, ou seja, por sinônimos, que são palavras diferentes que possuem o mesmo significado, né, ou significados semelhantes. Então, como por exemplo, a palavra bela e a palavra linda. São duas palavras diferentes, escritas diferentes, só que elas duas possuem significado igual. Então, isso é sinônimo, ok? E aí, lá nas atividades de vocês, na página 59, tem uma questãozinha para você fazer uso de alguns sinônimos e não pode modificar o sentido da frase, tá bom? Então, você vai escolher alguns sinônimos. Eu separei para vocês algumas possibilidades, certo? Para que você utilize esses sinônimos. Vamos observar aqui? Nós temos a palavra procissão, que é a mesma coisa que cortejo. Então, procissão e cortejo são sinônimos. Também temos a palavra magoada, que tem o mesmo significado que despeitada. Elas duas são sinônimos também. Temos a palavra faminta, que pode ser substituída pela palavra voraz, pois possuem o mesmo significado. E também a palavra lamaçal, que pode ser substituída por barreiro, né? Então, aqui nós temos algumas palavrinhas usadas lá nessa questão e alguns significados possíveis para elas. Algumas palavras possuem mais de um sinônimo, né? 2 ou 3. Então, vocês podem fazer uma pesquisa e localizar esses sinônimos para poder responder a questão. Nas aulas anteriores, nós também trabalhamos sobre os verbos, que no poema foram utilizados verbos de ação, né? E verbos também de estado, para muitas vezes descrever um animal ou dizer o que ele fazia, né, por meio do verbo de ação. Então, os verbos de ação indicam uma ação, indicam algo que foi feito, que foi realizado, e os verbos de estados eram usados para descrever aquele animal. Vamos aqui ver um exemplo, olha só. O pato voa rapidamente. Se eu for substituir o verbo voar, né, que é um verbo de ação, e modificar essa frase colocando um verbo de estado, a frase pode ficar assim, ó, o pato é rápido. Então, se ele voa rapidamente, significa que ele é rápido. Voar é um verbo de ação e o é um verbo de estado. Está aí descrevendo o pato. Temos também um outro exemplo. Vejam essa frase. Os macacos fazem barulho. Veja que o fazer é um verbo de ação, né? Fazer, quando alguém está fazendo alguma coisa, né? No caso, barulho. Se os macacos fazem barulhos, nós podemos dizer que eles são barulhentos. Então, vejam essa outra frase. Os macacos são barulhentos. Vejam aí que o verbo fazer, que é um verbo de ação, foi substituído por um verbo de estado, que é o verbo são. Então, modificou aí a frase, que tornou-se uma frase descritiva. Agora, vamos analisar aqui essa estrofe e observar quais são os verbos que temos aí nessa estrofe, tá bom? Bem te vi, chama chuva, ano preto é agoreiro. Quando os bichos falavam, ano era o seresteiro. Então, nós temos 2 verbos de ação e 2 verbos de estado. Eu deixei grifadinho para vocês os verbos chamar e falavam, né? Chamar e falar, que estão aí. Eles são verbos de ação, estão grifados em vermelho. E os verbos é e era são verbos de estado e estão grifados em amarelo.
Vejam a diferença entre eles, né? Chamar, né, já mostra uma atitude, uma ação, algo que foi realizado. E o verbo é e era já mostram outra coisa, né? É uma condição. Ele é daquele jeito ou ele era daquele jeito. Ok? Para responder as questões de 6 a 8, nós precisamos agora trabalhar esse texto chamado Lampião, contar a história de Lampião, as características dele, que é um ícone, né, do cangaço brasileiro. Então, Lampião, ele era um cangaceiro, mas antes dele ser cangaceiro, tem vários fatos que levam para que ele se torne quem ele se tornou. Então, a gente vai fazer a leitura desse texto juntos, em cordel, esse texto aqui. E aí, vamos já localizando as rimas dos textos, viu? Então, em cada estrofe, eu já deixei grifadinho as rimas, porque também segue aquela mesma sequência do segundo, quarto e sexto versos com rimas, tá bom? Então, vamos lá, ó. Lampião, agora eu lhes apresento um grande cangaceiro, nascido em nosso país, leal e bom companheiro. Para uns foi criminoso, para outros, justiceiro. Então já vejam, cangaceiro, companheiro, justiceiro. Todas essas palavras rimam entre si. E, como eu já até falei, elas estão na segunda, quarta e sexta estrofes. Criado nas terras secas, vaqueiro trabalhador, cuidava de um ralo gado, com coragem e com valor. Seu nome era Virgulino, mas um dia veio a dor. Então vamos lá novamente. Trabalhador, valor e dor. Todas essas palavras rimando entre si no segundo, quarto e sexto verso. Essa já é a nossa última estrofe. Olha só. Ao ver o pai baleado, ele partiu para a vingança. À frente dos cangaceiros, se pôs logo em liderança. Bando de cabras armados ao inimigo com ganância. Então já está grifado aí também vingança, liderança e ganância no segundo, quarto e sexto verso. Então já observem que essas palavras rimam entre si. E aqui a gente já conheceu um pouco da história do Virgulino, não é? Que é o nome original do Lampião. Ele chamava-se Virgulino e ele era uma pessoa comum, era muito trabalhador, porém aconteceu algo em sua vida, que foi a morte do pai, que fez com que toda a história dele tomasse um rumo diferente. Ele entrou para o cangaço em busca da vingança, né? De tentar vingança pela morte do pai. E aí esse foi o fato que fez com que ele entrasse para o cangaço. Todo esse texto aqui mostra um pouquinho da história do Virgulino. E como proposta também de atividade, você vai fazer uma pesquisa sobre a vida dele, já escrevendo em um texto mesmo em prosa, não em um texto de cordel, tá bom? Para que vocês não fiquem confusos com relação a isso, eu coloquei um pequeno trechinho aqui explicando as diferenças entre um poema e um texto em prosa, tá bom? Então vamos lá. O poema é um gênero textual que apresenta características que permitem identificá-lo. Então, olhando o poema, estruturalmente já é possível identificá-lo. Como, por exemplo, ó, ele é um texto composto de versos e de estrofes. Então, ele não possui frases e parágrafos. Ele possui versos e estrofes. E as palavras rimam, tem a sonoridade e todos aqueles outros elementos que nós já trabalhamos com relação ao poema. Já o texto em prosa é um gênero textual que compõe-se de frases e parágrafos. Então, enquanto o texto poético tem versos, né, e estrofes, na prosa nós temos frases e parágrafos. É um texto esquematizado, como vocês já conhecem também, vocês já costumam fazer. Então, eu só estou situando vocês com relação a esse termo, prosa, que alguns alunos podem não relembrar. Então, a gente já trabalha para vocês não
ficarem com nenhuma dúvida, tá certo? E aí vocês vão escrever em prosa um pouquinho sobre a vida do Virgulino, explicando um pouco sobre ele, porque ele foi um ícone na cultura nordestina, né, com relação ao cangaço e tudo mais. Então eu quero que vocês falem sobre isso. E lá no poema também, na literatura de cordel, tem uma parte que fala que para alguns ele era um vilão, né? Mas para outros ele era um justiceiro. Então eu quero que vocês falem um pouquinho dessa relação, dessa dualidade com relação ao Virgulino. Certinho, meus amores? A nossa aula termina por aqui. Que espero que dê tudo certo na atividade, sem nenhuma dúvida, tá bom? Qualquer coisa, reveja a aula novamente, faça bem bonitinho no caderno, ok? Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!